Aqui, Aí. deixa eu começar. Estão me ouvindo aí? Sim. Ok. Boa tarde, gente. Nós estamos hoje aqui nesta tarde, começando mais uma atividade do projeto Diversidade Deficiente. E hoje nós teremos o mini curso Libras, não é? Bem bacana, que é Língua Brasileira de Sinais. Hoje os ministrantes do curso serão nosso instrutor de Libras, Tiago Antunes Medina. Ele é intérprete da Igreja Adventista. A professora Charlene Cardoso Andrade. Ela é graduada no curso de Letras, Português e Espanhol, da Universidade Estadual Santa Cruz, pós-graduada em Libras, professora de Língua Portuguesa e professora de Libras, e atualmente ela é professora do Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, e professora de Libras lá no CEAME. E vamos também ter a participação, né, ministrando esse mini curso, o tradutor-intérprete de Libras, o Anderson Meira. Ele tem uma capacitação em Libras pela Universidade de Curitiba, em Paraná, e atualmente ele é intérprete do Instituto Federal da Bahia, Campus Porto Seguro. Este evento, né, nós temos a participação da interpretação de Rony e também de Anderson, né, o próprio intérprete, e neste momento a palavra está com a equipe que irá ministrar esse mini curso, ok? Lembrando a vocês que vocês têm aí 1h30 para discorrer esse mini curso, né? E lembrando aos participantes que nós vamos abrir espaço para as perguntas, tá bom? Gostaria de convidar aqui para dar início a essa apresentação a professora Charlene e deixo vocês na mão dessa professora e dos demais participantes, tá bom? Vamos aproveitar esse momento. Obrigada, Nila, professora Nila, obrigada aos meninos que estão aqui conosco, obrigado, Tiago Medina, que também se encontra aqui conosco. É um prazer enorme estar aqui falando um pouco sobre essa área que é de extrema importância para mim, né, é a questão dos surdos. Eu vou começar falando um pouco, abordando um pouco sobre a questão da história dos surdos, tá? Eu vou só baixar um pouco o retorno aqui, que eu estou me ouvindo, e agora tá bom. Ao vivo tem dessas coisas, né? Então, falando um pouco sobre a história da educação dos surdos, eu gostaria de mencionar, né, de iniciar fazendo um pouco essa retrospectiva, né, do que foi essa luta, do que é essa luta para a comunidade surda no mundo. Né? A comunidade surda que, desde a antiguidade, ela já vem sofrendo, né, grandes retaliações, e aí nós temos ainda, na época antes de Cristo, né, a sociedade ela era muito mais cheia de preconceitos, de abandonos e de, inclusive, eliminação da pessoa surda. Né? Nessa época, os surdos eles eram vistos como pessoas que não eram ser, né, que eram pessoas amaldiçoadas, eram pessoas que deveriam ser exterminadas, serem eliminadas, né, da face da terra. Posterior a esse período, nós temos a Idade Média, lá pelo século X, século XV, mais ou menos, né, que já é um período já depois de Cristo, e, né, na divisão histórica, e esse período, os surdos eles eram vistos como amaldiçoados, como pessoas que traziam sobre si uma maldição, por algum problema familiar ou alguma maldição familiar e que era abarcada naquela pessoa, então elas tinham que ser excluídas, tinham que ser marginalizadas, tinham que ser isoladas. E essas pessoas eram vistas até pelos seus próprios entes queridos como pessoas que não poderiam viver em sociedade, não poderiam viver em comunidade. Quando existiam alguns casos que não sofria a retaliação do tipo de morte, eles eram bem isolados, trancafiados, né, ignorados, por conta de possuir algum tipo de deficiência. Isso não era só para o surdo, era para as pessoas que tinham deficiência naquela época, né? E no caso do surdo,
a situação era um pouco mais preocupante, porque não havia comunicação, e a falta da comunicação era tido mesmo como algo pecaminoso, como algo demoníaco, né? Uma pessoa que não desenvolvesse a comunicação oral. Então, tinha muitas essas especulações na ocasião. Logo depois, na Idade Moderna, né, que já chega ali século XV, século XVII, já no período do Renascimento, aí já começa a existir alguns métodos para a educação, já começa a existir nesse período, no século XVII, já surge aí a primeira escola pública na França, que foi uma escola pública voltada para a educação dos surdos, que tinha essa preocupação de que os surdos poderiam se comunicar, de que existia uma comunicação por meio dessas pessoas, que eles não eram qualquer tipo de pessoa deficiente, que não eram capazes de raciocinar, que não eram capazes de se comunicar. Então, a partir daí, do século XVII, já se começa a ter um novo olhar, mas não se começa a caminhar bem, não. Né? A história do surdo ela é uma trajetória muito árdua, uma trajetória, né, difícil, que passou por muitas dificuldades mesmo, uma transição gigantesca, e aí nós chegamos na idade contemporânea, que já é o século XIX, né, lá para o período de 1857, quando o professor Huart, ele é um professor surdo, é francês, e ele chega ao Brasil, né, por meio de um convite que o imperador Dom Pedro II faz, e ele, aqui no Brasil, ele implanta, e aí começa a história dos surdos no Brasil, né, mais demarcadamente, historicamente falando, né, começa a partir desse período, ele implanta ali a primeira escola de surdos no Brasil, que é a UINES, no Rio de Janeiro. E aí nós começamos a ter, a partir de então, uma outra situação, um outro ponto de vista acerca da questão do surdo, da inserção dos surdos enquanto ser social. E enquanto esse ser social é uma trajetória que vai, né, percorrer desde a aquisição, desde a sua formação linguística, até o que a gente tem hoje, que continua sendo essa luta, essa busca por conquista, por uma identidade, por uma cultura, enfim. Nós temos, nesse período da educação de surdos no Brasil, o período em que não se podia usar a comunicação sinalizada, né, porque era um crime, era pecado, então não se podia usar sinais, não se podia, aí surge a oralização, a escola oralista, para tentar fazer com que o surdo fale, com que ele imita algum som, né? E posterior, nós temos aí outras trajetórias até conseguirmos chegar no que a gente conhece hoje, né, como educação de surdos, e um reconhecimento no Brasil da língua brasileira de sinais, que nesse ano de 2020 completou 18 anos de existência, né, aqui no Brasil, legalmente registrado, porque a gente já compreende e entende com toda essa demarcação histórica que a língua de sinais é uma língua, né, já bem antiga, né. Então, nós temos aqui a Lei de Libras, e eu gosto de pontuar, eu gosto sempre de começar por essa lei, porque ela é um marco, né, um marco histórico, um marco de conquista histórica da comunidade surda, e é importante que nós conheçamos primeiro essa lei. Ela é a Lei 10.436/2002, e tem o seu decreto, que foi a 5.626/2005. Essa lei, ela possui 5 artigos. O primeiro artigo dela vai falar para a gente sobre o reconhecimento da língua de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Então, a língua de sinais, ela passa a ser vista e passa a ser reconhecida, como meio legal. Posteriormente, nós temos, dentro desse primeiro artigo, nós temos o primeiro parágrafo, o parágrafo único, que vai dizer que entende-se como lei, como língua brasileira de sinais, Libras, no caso, a sigla Libras significa Língua Brasileira de Sinais, é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual no motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias, de fatos, oriundos da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Então, é uma língua que é brasileira,
tá? Então, algumas pessoas sempre perguntam, a língua brasileira, a língua de sinais, a Libras, ela é universal? A gente tem aqui uma resposta: a Libras, ela é uma língua brasileira, tá? Ela não é a língua universal. Cada país, como todos os países, tem a sua língua materna, cada país possui a sua língua de sinais própria, né, daquela comunidade, daquele país, e nós temos a nossa, que no caso é Libras, que significa exatamente isso, é língua brasileira de sinais. Tá? Isso é só em termos mesmo de informação. Eu sei que algumas pessoas sempre têm essas dúvidas, esses questionamentos, essas perguntas, então eu gosto sempre de trazer essa informação, né, para acrescentar. No outro momento, o decreto, a lei de Libras, ele vai dizer também, no segundo artigo, que deve ser garantido por parte do poder público em geral e as empresas concessionárias de serviços públicos. Então, é preciso que tenha essa seguridade para a comunidade surda, tanto no setor público, né, quanto no privado, que inclua, né, todas as áreas, qualquer situação, qualquer demanda em que o surdo possa ser assistido e necessite ser assistido, né, está na lei e que deve ser cumprida. No artigo 3º também dessa mesma lei, vai dizer sobre as instituições públicas e as empresas concessionárias de serviço público, de assistência à saúde, que deve garantir o atendimento e o tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva. Vai falar que o sistema de educação, tanto federal quanto estadual, municipal e distrital, elas devem garantir a inclusão dos cursos de formação na educação especial, seja da área de fonoaudiologia, de magistério e da própria língua brasileira de sinais, e que, inclusive, nesta lei também ressalva que a Libras, ela não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Então, a importância que a gente já percebe dentro dessa lei do Brasil abrir, né, esse leque para a questão do ensino bilíngue, né, uma vez que a gente entende que a língua portuguesa não vai ser substituída, escrita, né, na modalidade escrita, não vai ser substituída pela língua de sinais, e que o surdo, então, precisa aprender a língua portuguesa, bem como a sua própria língua, que é a língua de sinais. Então, a gente vê aí nessa proporção que seria muito mais viável se em cada cidade, em cada estado, houvesse pelo menos uma escola bilíngue, a fim de atender a demanda dos surdos com as duas modalidades, aprender a língua sinalizada e a língua portuguesa como segunda língua, né? Eu espero que vocês estejam compreendendo, tá? Logo na sequência, nós vamos entrar aqui agora no decreto, e o decreto, ele possui, são 9 capítulos, né? Eu vou falar resumidamente, eu gosto muito de falar sobre leis, então, mas eu vou ser bem resumida. Os 9 capítulos do decreto da Lei de Libras, ela vai falar no primeiro capítulo das disposições preliminares, quando é que o indivíduo é conhecido como sujeito surdo, ou quando o laudo dele é permitido que seja dado como um laudo de pessoa surda, né, até quanto decíbeis. No primeiro capítulo vai falar sobre isso, o que é que se entende como surdez, vai estar também no primeiro capítulo. No segundo capítulo vai falar da lei da inclusão de Libras como disciplina curricular, da necessidade, da obrigatoriedade, né, da inclusão da Libras como disciplina curricular. No terceiro capítulo, vai falar da formação do professor de Libras e do instrutor de Libras, que são coisas diferentes e que, às vezes, a gente pensa que é uma coisa só. Todo mundo pensa que todo mundo que trabalha, que estuda Libras, obrigatoriamente tem que ser intérprete, né? Ou todo mundo que sabe Libras, que estuda Libras, ele pode ensinar. Enfim, essas situações todas, e a lei ela vai dizer quem são as pessoas que são autorizadas para o ensino, quais são os perfis e quais são as pessoas e quais são as áreas de estudo que vai dar essa proficiência para o indivíduo ser professor, ser instrutor, ser intérprete, né? São papéis diferentes e que, por ignorância de alguns, acabam até que confundindo um pouco esses papéis. O capítulo 4 vai falar da formação, vai falar do uso e da difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. Então, a necessidade de abrir,
né, abrir os espaços para que a língua de sinais seja inserida e que cada esfera da sociedade possa ter um profissional, né, adequado para atender essa demanda e também possa ter acesso à própria língua portuguesa, nesse caso, dando acesso para que a educação dos surdos possa abranger, possa ser maior. E aí, no capítulo 5, ele vai novamente trazer para a gente a formação do tradutor e intérprete de Libras, né? Esse tradutor que precisa ter uma formação, geralmente é uma formação bacharel em bacharel, né, bacharelado, é uma formação muito peculiar, ele precisa ter um domínio também amplo na língua portuguesa, então, assim, tem um conhecimento profundo na língua portuguesa, que é a língua, no caso da língua brasileira de sinais, a língua portuguesa é a língua L1, né, a língua materna, e a língua de sinais seria a L2, que seria a língua receptora das informações. No capítulo 6, vai dar a garantia do direito à educação da pessoa surda ou com deficiência auditiva. O capítulo 7 vai falar do direito à saúde das pessoas surdas e com deficiência auditiva, que são coisas, né, diferentes. Pessoa surda, ela tem determinados decíbeis de surdez, e pessoas com deficiência auditiva têm outra quantidade de decíbeis e passa por implante coclear, ou só tem uma perda auditiva, enfim. O capítulo 8 vai falar do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos no apoio ao uso de difusão de Libras. Então, esse poder público e essas empresas, elas precisam acoplar, elas precisam abrir o espaço e também garantir, né, essa inclusão dessas pessoas, né? A gente percebe que ainda falta muito para que essa lei, esse decreto, venha a ser vigorado, mas já estamos caminhando, estamos buscando, a luta é contínua, é todos os dias, a comunidade surda já vem aí batendo insistentemente há mais de 18 anos em termos legais, para que essas garantias possam, de fato, né, serem efetivadas. E, para finalizar, nós temos o capítulo 9, que são as disposições finais acerca da língua de sinais, né? Dentro dessas questões que nós trazemos aqui, desde a história dos surdos até a questão da lei, eu faço questão de ressaltar a lei, o decreto, porque a lei ela é categórica quando ela diz que é uma língua, ela é reconhecida como língua, e eu fico da vida quando eu vejo em algum edital de concurso, quando eu vejo em alguns lugares, algumas pessoas escrevem, né? Isso a gente já discutiu muito, hoje a gente já não discute mais tanto, mas a questão de língua versus linguagem, né? A gente vê em edital o processo seletivo para a linguagem brasileira de sinais. Não é linguagem brasileira de sinais. A Libras, ela é uma língua e ela tem uma estrutura gramatical própria, ela tem a morfologia, a fonética, a sintaxe, a semântica, ela tem todas as estruturas que uma língua precisa ter para ser reconhecida como língua, e por isso que eu faço questão de enfatizar que a linguagem ela é maior, ela é mais ampla, é todo meio de comunicação. Inclusive, eu gosto muito de mencionar dois conceitos. O primeiro é que a linguagem, nós podemos conceituar como linguagem uma capacidade restrita aos seres humanos de expressar sentimentos, sensações, transmitir informações, opiniões, ou mesmo expressar desejos, proporcionando a troca de dados entre pessoas de diferentes tradições e localidades. A linguagem ela pode ser definida em dois aspectos, o verbal e o não verbal. O verbal ele é mais caracterizado da forma oral ou escrita, né, com a utilização de códigos que servem para facilitar a comunicação entre os homens. Já a não verbal, ela é mais simbólica, é mais por meio de sinais, por forma de desenhos, por figura, que vai servir como ponte para a comunicação, sem o uso das palavras. Tá? E aí eu cito muito o Travaglia, que ele vai dizer para a gente, o Travaglia 2009, 2009, ele vai dizer para a gente que a linguagem pois, um lugar de interação humana, de interação, de comunicativa, pela produção de efeitos de sentido de interlocutores, em uma das situações de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico.
Os usuários da língua, os interlocutores, interagem com os sujeitos que ocupam lugares sociais e falam desses lugares de acordo com informações imaginárias, ou seja, as imagens que a sociedade estabeleceu para tais lugares. Então, assim, ele dá um conceito mais apropriado do que vem a ser a linguagem. Ela é mais abrangente, é toda a forma de comunicação, mas ela não precisa de uma estrutura gramatical, de uma estrutura linguística para se comunicar, né? Para que haja essa comunicação. Já a língua, ela exige essa estrutura, né? Ela é mais detalhada, ela é mais legalista, tá? E aí, enquanto conceito de língua, eu trago sempre que a língua ela se difere da linguagem porque ela consiste num conjunto específico de códigos e palavras diversas, usados sobre regras e leis de combinações, que, na verdade, é o que permite que a mensagem seja passada de maneira compreensível. É muito provável que a mensagem não seja compreendida totalmente, caso seja passada de forma incomum às regras previamente estabelecidas. Então, se você tem o costume na oralização, né, a gente utiliza muito a estrutura SVO, que é o sujeito, verbo e objeto. Então, a gente sempre usa essa estrutura na nossa comunicação, nos nossos períodos frasais. Mas se quando você pega, né, uma criança que está começando a falar, ela tem uma outra estrutura, não tem ainda essa base, né, 100%. Você percebe que alguma coisa ainda não está naquela estrutura. O adulto percebe isso, ainda que ele não tenha conhecimento de estrutura gramatical. Por quê? Porque existe uma regra que já é previamente estabelecida. Mas a gente, que já tem um pouco mais de conhecimento, já percebe naquela criança que a estrutura dela não está tão inadequada, por assim dizer, né? É como escrever uma frase onde as palavras estão fora da ordem e esperar que outra pessoa entenda exatamente o que quis dizer. Então, quando eu me expresso, quando eu falo de língua e que é diferente de linguagem, eu quero dizer exatamente isso, que a língua, ela espera a transmissão mais concreta, mais clara, mais objetiva, aí dentro de um código, de uma estrutura, de uma regra que já foi previamente estabelecida. Então, nós temos alguns exemplos básicos da língua, os diversos tipos de língua falada ao redor do mundo. Então, nós temos a língua inglesa, a língua portuguesa do Brasil, que é diferente da língua portuguesa de Portugal, a língua russa, a língua chinesa, enfim, né? Nós temos uma variedade de línguas. E por que são línguas? Porque existe uma estrutura gramatical própria. A língua de sinais, eu até gosto de falar muito isso, eu ainda acho que eu vou, ter uma oportunidade de me aprofundar um pouco mais nisso, que a língua brasileira de sinais é legalmente a única língua brasileira que é legalmente registrada e reconhecida no mundo, né? Porque nós somos um povo brasileiro que falamos e estudamos a língua portuguesa, mas a língua brasileira de sinais, ela é brasileiríssima, né? E é a primeira língua reconhecida. Dentro também ainda dessa perspectiva, o Travaglia vai dizer para a gente que a concepção da língua é vista como um código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor. Então, eu estou transmitindo a mensagem e você que está do outro lado é o receptor que está recebendo essa mensagem. E aqui entre nós, né, existe o meio da comunicação e ainda existe o intérprete do lado aqui e o surdo que está nos ouvindo, que faz parte também hoje, né, desse mini curso. Então, para que esse código ele venha a ser dominado pelos falantes, para que a comunicação possa, de fato, ser efetivada, esse código ele precisa ser conhecido socialmente, ele precisa ser um ato social, envolvendo, consequentemente, pelo menos duas pessoas, que no caso o emissor e o receptor. E é necessário que haja um código para ser utilizado de maneira semelhante, pré-estabelecida, convencionada, para que a comunicação de fato aconteça. Eu estou falando para quem ouve, que possivelmente está me entendendo, e também a minha fala está sendo traduzida no outro idioma, que é para que o outro indivíduo também compreenda o que está sendo dito, no caso, a comunidade surda. Tá? E aí, dentro dessa perspectiva, nós também podemos trazer, e eu acho fundamental isso,
colocar, trazer isso, fomentar essa colocação, porque a língua, ela é um fator primordial, a língua é um fator primordial para uma identidade social. O indivíduo, ela precisa da língua como identificação, sabe? O indivíduo que tem a sua língua própria, a sua língua reconhecida, ela tem a sua cultura reconhecida. Então, a língua, ela é uma das manifestações culturais que mais fundamenta a identidade de um povo. E é também um dos elementos essenciais na construção da subjetividade, possibilitando um elo de gerações com a herança cultural da comunidade, a que comunidade a pessoa pertence. Se você pertence a X comunidade, a comunidade cigana, você tem uma linguagem própria para falar e você tem uma língua própria para utilizar. Se você pertence a uma comunidade espanhola, você tem uma língua própria para falar. Então, assim, é uma questão também de pertencimento cultural. Dentro dessa perspectiva, a língua brasileira de sinais, ela é um meio de garantir a socialização e a interação do sujeito surdo na sociedade, além de contribuir para a valorização e o reconhecimento da cultura surda de maneira geral, né, e abrangente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que ainda não. Eu vou abordar para vocês rapidamente, porque o tempo já está indo embora, né? Sobre a questão algumas peculiaridades, né, da língua de sinais. Então, assim, eu gosto de dar sempre algumas dicas. O indivíduo surdo, quando ele estiver conversando com outro surdo ou com um ouvinte, quando estiver conversando, é importante que as pessoas não passem no meio deles, né? Então, algumas pessoas acham que podem passar no meio. O surdo, ele ouve com os olhos, né? Então, ele precisa estar vendo cada sinal, cada gesto que está sendo feito ali. É importante que você deixe aquele espaço para ele realmente ver, perceber o sinal que está sendo feito. Né? Outras especificidades também do surdo é que quando você fizer alguma transmissão ou qualquer coisa que você venha fazer, que você coloque legenda, já que se você não puder colocar um intérprete, que pelo menos coloque uma legenda, né, da língua escrita, porque aí alguns vão poder pelo menos acompanhar um pouco daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo informado, enunciado. Tá? Outra situação da comunidade surda, e eu gostei, esse também é um outro ponto que eu e o Rony, a gente estava conversando, e a gente ainda vai ter um momento para discutir, né, o intérprete Rony, a gente estava conversando ontem, né, sobre essa questão do sinal, do batismo, da comunidade surda, e foi muito bacana. Eu quero, viu, Rony, eu quero essa nossa conversa, e eu falei com ele que a gente vai brigar muito por causa disso, porque existem duas vertentes. Eu zelo muito pelo espaço do grupo, da comunidade, pelo espaço do surdo. E existe o sinal, o surdo, ele dá um sinal para você. Então, o meu sinal é esse, é a configuração do C, e o H na bochechinha, que é dos meus furinhos. Né? E esse sinal foi dado por mim, num período da universidade, da UESC, numa das minhas aulas de Libras, com o professor Homem, e foi o Moab, né, de Itabuna, que me deu, o surdo de Itabuna, que me deu esse sinal. E achei muito interessante, porque o homem, ele levou, né, o professor, ele levou esse surdo, ele levava o surdo até a gente, para que o surdo desse o sinal, para que o surdo pudesse, né, conhecer a gente ter contato com a comunidade surda. Então, eu aprendi muito isso, a ter esse contato com a comunidade. E, então, é importante frisar isso, que algumas pessoas ouvintes dão sinal para outros. Ok, mas eu prefiro e sempre recomendo para as pessoas que eu tenho acesso, que eu tenho contato, que respeite esse espaço que é próprio do surdo, é cultural deles. Então, é bom que eles dêem o sinal, porque eles vão te conhecer, eles vão ter contato com você, eles vão olhar a sua característica, aquilo que é mais próprio, mais peculiar seu, para te dar um sinal que tem a ver com você, né? O que o ouvinte pode fazer é lembrar se existe alguém com aquele sinal parecido ou não. Mas aí é só uma questão mesmo de ajudar, não de batizar, de querer, né, demarcar um espaço. Deixa
que o surdo batize, como a gente costuma dizer, batizar você em língua de sinais. Ele vai olhar para você e ele vai te dar um sinal, né? E isso é muito bacana. Pelo menos eu gosto quando é o surdo que faz isso, e isso te obriga, de alguma forma, a ter contato com o surdo. Porque aí você vai querer um nome em sinal e você, dando contato com ele, você obrigatoriamente vai crescer um pouco mais na língua de sinais, vai aprender um pouco mais, né, a língua de sinais. E aí você vai, aos poucos, aprendendo também dessa cultura, porque aprender Libras não é só a Libras individualizada, é você vivenciar a comunidade, a cultura surda. Tá? Um outro ponto que eu quero trazer nesse mini curso para vocês, aqui, além da questão do batismo, é a questão da nomenclatura dos termos, né? As pessoas ficam preocupadas com como é que eu chamo, mudinho, mudo, surdo-mudo, é aquela confusão de como vai se definir as pessoas, e aí ainda costumo dizer, né, pessoas especiais. Não, todos nós somos especiais, nós nos referimos às pessoas com necessidades educacionais especiais ou pessoas com deficiência, tá? E no caso do surdo, você pode chamá-lo de surdo, ele é um sujeito surdo e ele tem orgulho da sua identidade, a maioria, pelo menos, tem orgulho da sua identidade surda, né? Briga por ela. É claro que existe uma divisão, como existe uma divisão linguística entre nós, como existe uma guerra de identidade também com todas as comunidades, também existe isso com a comunidade surda, que não é o viés desse mini curso agora, mas o que vale ressaltar é que você pode se referir ao indivíduo surdo como sujeito surdo, sim, como surdo, sim, tá? Mudo não, né? Mudo seria um termo muito pejorativo, uma vez que, para você, ele só fala se for oral, e, na verdade, ele fala e fala muito, né, com as suas mãos. Não fala da mesma forma, o espaço, a modalidade da língua de sinais é a modalidade espaço visual, e a modalidade da língua portuguesa é a oral auditiva. Então, são duas línguas diferentes, né, com estrutura própria, como eu já mencionei, e que tem a sua característica própria, e que, por isso, deve ser respeitada e valorizada, sim, por nós, tá? Com relação também a questão do uso do alfabeto e o uso da configuração de mãos. Quando eu ministro algum curso, alguma oficina, eu geralmente começo, tá, com a estrutura. Uma oficina, quando eu for dar, eu me preocupo muito em ver qual é o meu público, qual é a faixa etária, qual é o nível de instrução, para que eu possa, né, tem toda essa questão, para que eu possa ver qual é o melhor caminho a percorrer para, de fato, ensinar aquele público. E quando se trata de trabalhar um minicurso para surdos, eu trabalho só com as configurações de mãos. Se eu vou trabalhar só com ouvintes, eu trabalho com o alfabeto, mas se eu for trabalhar com os dois grupos juntos, simultaneamente, aí eu faço questão de trabalhar com a configuração de mãos, porque assim eu vou atender as duas demandas, tá? E esse minicurso a gente vai trazer exatamente isso, vai ser o trabalho com a configuração de mãos, né, para que vocês aprendam um pouco mais sobre essa língua maravilhosa, riquíssima, que é a língua de sinais. Eu vou parar por aqui, nós vamos estar chamando agora o nosso intérprete e tradutor, o nosso colega aqui, que também está ministrando um pouco desse curso para vocês, o Anderson, ele vai estar falando para a gente sobre o papel do intérprete e tradutor e um pouco mais. Olá, Anderson. Desculpa aí, galera. Bom, eu sou intérprete de Libras, daqui do IFBA de Porto Seguro, né, e eu vou explicar aqui na minha fala o papel do intérprete de Libras dentro da sala de aula, né? Então, eu vou abordar aí alguns pontos, né? Eu fiz até uma chamada cola aqui. Eu vou falar qual foi o meu primeiro contato com a Libras, como foi o meu primeiro contato com os surdos. Eu também vou dizer como foi o meu processo
de aprendizagem, né? A diferença entre tradutor e intérprete, a ética do intérprete. Será que o intérprete precisa ter ética? A gente vai saber disso também. Bom, primeiro eu vou falar para vocês, rápido, como foi que o meu primeiro contato com a Libras. Quando eu era criança, eu estudava numa escola, e foi uma escola, assim, referência, né, na educação dos surdos. E aí, eu ali pequeno, tinha muitos surdos, aí eu queria brincar com eles, e eu gostaria de comunicar com eles em Libras, mas não sabia, então eu só ficava ali comunicando em mímica, né? Aí, bom, passaram-se muitos anos, e eu já estava adulto, já na casa ali dos 20 anos, eu retornei nessa escola e vi a professora de Libras. Aí eu pedi para ela um livro de Libras. Aí ela me deu esse livro de presente, e eu lembro como se fosse hoje, todos os dias, eu trabalhava pela manhã, e todos os dias à tarde, eu ia para o quintal da minha casa, estudar esse livro. Ficava a tarde inteira estudando. E aí, quando era à noite, eu e mais uma turma, a gente ia para uma pracinha, e os surdos se reuniam lá. Então, aí a gente tinha essa interação, esse contato, né? Realmente foi muito importante esse primeiro momento, assim, esse contato com eles. Eu aprendi bastante nessa época. E eu pegava, assim, o que tinha na minha casa, por exemplo, na parte da cozinha. O que tem na cozinha? Você tem fogão, você tem geladeira, você tem prato. Então, eu ia tentando aprender esses sinais, entendeu? Qual é o sinal de uma pia? Qual é o sinal de uma geladeira? Aí eu ia para outras partes da casa, e assim por diante, entendeu? E não desistir. Às vezes, realmente, você tem um momento ali de cansaço, né, de desânimo, mas não desista, né? Não desista, tenha contato com surdos, que você, aos poucos, você vai conseguir. Bom, eu vou falar a diferença agora entre tradutor e intérprete de Libras. O tradutor é aquele que pega um texto e passa para Libras, certo? O tradutor, ele é uma parte escrita. O intérprete, o que o intérprete faz? Ele interpreta, ele faz uma interpretação simultânea e uma interpretação consecutiva. Como é que é essa interpretação simultânea? É quando está ali o professor ou o palestrante, né? Aí o palestrante está lá falando, isso é a interpretação simultânea, e o intérprete está lá sinalizando, ou seja, não tem uma pausa, né? E a interpretação consecutiva é quando o professor ou palestrante fala uma frase, o intérprete está parado, ele não sinaliza, ele ouve, e aí ele passa para Libras. Que assim, os dois jeitos, os dois modos estão certos, entendeu? Geralmente, assim, essa interpretação simultânea é mais para palestra, reuniões, né? E a consecutiva, eu vejo muito, assim, dentro das escolas, das faculdades, porque você tem um tempo ali, você tem tempo para você parar, né? E para poder passar ali da melhor forma, você fazer uma adaptação e você passar da melhor forma que o surdo ele possa aprender. Eu vou falar também agora da ética do intérprete, né? Como tinha falado antes, o intérprete precisa ter um código de ética, o intérprete ele precisa ser neutro, ele tem que ter uma postura discreta, né? No local que ele for atuar, ele não pode estar com adereços, com braceletes, né? No caso das mulheres, uma maquiagem que chama muita atenção, batom, aqueles brincos enormes, né? Ela pode passar uma maquiagem, sim, um batom, mas uma coisa bem leve, bem discreta. No caso dos homens, não usar boné, você está entendendo? Não usar óculos, né? Então, por que essas coisas? Porque isso aí acaba distraindo o surdo. Você está entendendo? Não ali na rua, porque ali é uma conversa informal, mas numa palestra, numa sala de aula, o surdo acaba... quer dizer, o que vai falar são as mãos, né, do intérprete. Então, isso acaba tirando a atenção ali da assistência, né, dos surdos.
Então, o intérprete tem que também, ele tem que ser fiel, né? O que o palestrante está passando, ele não pode omitir, ele tem que passar aquilo que o palestrante tá querendo dizer, as suas emoções. Se o palestrante ele está muito eufórico, ou ele está falando com muita raiva, ele está dando uma bronca, né, na assistência, o intérprete ele precisa usar as expressões faciais, né, que é esse sinal aqui, igual a do palestrante, né? Às vezes tem alguns intérpretes, assim, no começo você fica um pouco, né, com vergonha, tem gente que não tem costume, né, de fazer expressão facial, mas isso aí é tudo treino, certo, galera? Vocês começam a treinar que uma hora a coisa acontece, tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, realmente não é fácil, né? A gente tem seus desafios, mas vocês podem ter certeza que é um prazer imenso para mim trabalhar na área de Libras. Já se vai aí, eu comecei mesmo ali em 2008, né? Então já faz algum tempo. Então não vou dizer para vocês que só foram flores, realmente teve uns espinhos assim, mas nada que a gente faça a gente desistir, né? Eu amo Libras, está aqui no sangue, está aqui na minha veia, entendeu? E é um processo de aprendizagem, né? Eu sei de tudo? Não, nunca, jamais. Só quem sabe de tudo é Ele, né? Só quem sabe de tudo é Deus. Mas aí a gente vai estudando, vai aprendendo, entendeu? E não desistindo que se você tem um sonho de qualquer coisa, de qualquer profissão, e você tem no coração esse sonho, você vai conseguir. Tá certo, pessoal? A gente vai ter um mini curso, a gente vai ter aí um curso básico com o professor Tiago, né, instrutor aí de Libras, e aí ele vai ensinar para vocês aí vários sinais do dia a dia, né, para você encontrar um surdo aí na sua cidade, você poder cumprimentá-lo, né, você encontrar um surdo aí na rua, ou encontrar um surdo na academia, em um baba, vocês poder se comunicar com ele, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar explicando para vocês sobre a configuração de mãos. Tá, vamos lá, vamos explicar sobre a configuração de mãos. Peço que vocês tenham atenção comigo, ok? Tudo bem? A língua de sinais, ela tem 5 parâmetros. Entre esses parâmetros, nós temos a configuração de mãos, certo? Vocês vão usar as mãos para poder fazer essas configurações. Temos também as expressões faciais, as expressões corporais, que estão interligadas.
E se você tem um contato pela primeira vez com o surdo, você pode estar utilizando, sim, das expressões não manuais, certo? Mesmo que você não saiba todos os parâmetros. Vamos dar um exemplo. Vamos começar aqui com alguns sinais para a gente começar. Deixa eu ver aqui algo com a configuração de mãos que levam as configurações de mãos do alfabeto. Tem o A, o B, o C, o D, o F. A letra A, por exemplo, nós temos o sinal de administrar, de administração, certo? Outro exemplo com a letra A é o sinal de junto, uma conjunção, junto, ou com. Também nós temos o sinal de arroz. Com a letra B, nós podemos formar a palavra Bíblia, o sinal biblioteca. Temos também o sinal de Brasil, o sinal de conhecer, também curso com a letra C, tá? Vamos passar para a letra C. Com a letra C, nós temos o sinal de, desculpa, da cor cinza. Eu quero também dar alguns exemplos sobre as expressões não manuais, que são as expressões faciais, que está ali ligado à face, e as expressões corporais, certo? Faz parte do idioma da língua de sinais. Já que nós não temos a audição no povo surdo, como nós iremos identificar certas informações, como a entonação e tal, nós podemos usar as expressões não manuais. Por exemplo, o sinal de triste ou tristeza, nós passamos algumas informações que são não manuais. Tristeza você faz dessa forma, usando a expressão. Se você não usar as expressões faciais, isso pode tornar a informação confusa, certo? Então é muito importante estar utilizando as expressões faciais e as expressões corporais. Exemplo, a palavra ou o sinal feliz com a afeição de triste não combina. Então é muito importante estar utilizando a expressão facial, certo? Então, um aluno surdo, dentro de uma faculdade, uma vez, teve muita dificuldade na hora de se comunicar. Não tinha intérprete naquele ambiente, naquele contexto. Então, a comunicação era muito vaga e foi importante o uso das expressões faciais, porque o aluno não entendia o que estava sendo dito, né? Mas é muito importante o papel do intérprete, utilizar a língua de sinais. E se você utiliza a língua de sinais e não utiliza as expressões faciais, fica faltando alguma coisa. Então, é importante na comunicação com o surdo você utilizar dessas expressões não manuais, certo? O alfabeto manual, a datilologia, é uma coisa que vocês podem estar utilizando como estratégia para poder aprender também sobre a Libras. Deixa eu ver uma outra coisa. Sinal de lugar, por exemplo. Não, desculpa, ponto de articulação. Ponto de articulação é um local onde vai ser feito o sinal, e se você fizer o sinal com a letra C na testa, é o sinal de tio. Na mão, vai ser o sinal de cinza. Certo? Então, conforme você vai mudando o ponto de articulação, o espaço negro na frente do corpo já é comunicar. Certo? Então, é muito importante você ter essa noção de espaçamento, do local onde vai ser feito o sinal. Muitos sinais em Libras vão modificar o significado somente pelo ponto de articulação, entenderam? As pessoas também podem
as pessoas também podem estar fazendo o sinal gramaticalmente, usando o ponto de articulação de forma gramatical. Tá? Eu quero dar um exemplo aqui do sinal de... Deixa eu pensar num exemplo aqui que fique mais claro para vocês, que utilize o ponto de articulação para identificar essas regras gramaticais. E o movimento, junto com o movimento também. Olha, os 5 parâmetros, eles vão estar ligados para formar os sinais. O alfabeto manual, você pode estar utilizando ali como as configurações de mãos, as expressões faciais, o ponto de articulação, tudo isso vai ser importante para a produção do sinal. E também o movimento. Por exemplo, as pessoas fazem o sinal certo de... Para fazer um sinal certo, precisa respeitar as condições do movimento. Se você erra o movimento, você pode dar um outro significado para a coisa. Por exemplo... Espera só um pouquinho, por favor. Seria bom se conseguisse colocar as imagens das configurações de mãos na tela também, pode ser? Fiquem à vontade se conseguirem. Podem ficar à vontade se quiserem. Se puderem me ajudar colocando as imagens na tela. É isso aí mesmo, essas são as configurações de mãos. Foi o que eu estava explicando antes, sobre essas questões das formas das mãos. Né? Todo sinal ele vai ter uma forma de mão. Às vezes, as configurações de mãos podem parecer uma com a outra, como no caso do A e do S, mas ela faz parte da configuração de mãos também, tanto o A quanto o S. Tem que tomar cuidado para não fazer essa confusão. Certo? E essas configurações de mãos ligadas ao movimento que vai começar a dar sentido às informações, vai começar a criar os signos linguísticos. Pode passar a imagem? Vocês têm imagem de movimento aí? Consegue mostrar também a imagem de movimento? Aí também são outras configurações de mãos que parecem, né? O C e o C cedilha, é isso aí. Aí você pega uma configuração dessas. Eu gostaria que colocasse a imagem do movimento, pode ser? Se tem alguma imagem mostrando a movimentação. Pronto, ok. Pode me colocar na tela, por favor?
Pode tirar o slide. Nós temos aí as configurações A, B e C. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar. Eu vou explicar sobre os parâmetros completos, tá? E como eles podem ser usados de forma gramatical. O sinal alguns sinais eles vão se diferenciar somente pela movimentação do sinal. Alguns vão ter o sinal parecidos. E às vezes eles vão ter um sinal com uma direção diferente. Isso faz parte das regras gramaticais da língua de sinais, certo? Além dos parâmetros, nós temos essas regras gramaticais que vão identificar ali como é que você utiliza cada constituinte. Por exemplo, as expressões faciais precisam ser usadas de uma determinada forma, as configurações de mãos também não é aleatório o uso delas. Os sinais, eles não são formados de forma aleatória, eles obedecem uma ordem, obedecem uma regra. O ponto de articulação, ele também precisa obedecer esse contexto, tá? Cada sinal vai estar fazendo a combinação dos parâmetros para formar, então, os sinais, como tio, por exemplo, vocês fazem tio, faz cunhado, costume, com a letra C, mas muda o ponto de articulação. A direção do movimento é uma coisa também que vai fazer a diferença no significado do sinal, entenderam? Porque se você não fizer obedecendo essa regra, as regras que são gramaticais da língua de sinais, a informação que você produzir com as mãos vai ficar confuso. Então, é muito importante que você entenda como cada parâmetro funciona, como eles se linkam uns aos outros e contextualizar ele dentro de uma frase. Isso é muito importante, entenderam? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem estar aproveitando agora para perguntar, tá? Eu vou abrir esse momento assim, se tiverem interesse em perguntar, eu vou ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Ok, estão me ouvindo? Ok? Ouve? Ouve? Ok. Então, nós estamos aqui nesse momento das perguntas, né? Até aqui foi muito bacana. E aí o Tiago passou esse momento para a questão, o momento das perguntas e podemos fazer perguntas não apenas para o Tiago, mas para os dois outros ministrantes, tá bom? A primeira pergunta é da Silvana Maia, que perguntou: já foi cogitada a possibilidade de criar uma língua universal de sinais? Né? Eu sugiro assim, vocês podem ir dividindo quem responde, eu posso passar essa pergunta para a Charlene, que começou, né, falando sobre esse aspecto aí, né? Charlene, dá para você contribuir aí? Olá. Oi, Silvana. Essa é a pergunta que não quer calar, né? O mundo todo faz esse tipo de pergunta. Você já cogitou a possibilidade de língua de sinais universal? Já houve, inclusive, a possibilidade, já foi cogitada a possibilidade da língua oral universal, né? Mas nós somos comunidade, a língua ela é muito viva e cada comunidade tem uma característica própria. E como nação, nós precisamos, né, dessa característica, dessa identidade. Então, assim, seria uma variante linguística muito complexa para a gente dar conta.
se fosse universal. Há vários questionamentos, mas da mesma forma que não se tem uma língua oralizada universal, também seria discrepante para nós essa exigência, né? Essa questão. Isso me faz lembrar lá da Torre de Babel, né? A necessidade do homem de ter uma língua universal, uma língua só para todos. Mas aí a gente tem pano para manga, pano para manga, e o que a gente tem, na verdade, é um respeito, né, de identidade de cada nação, de cada país, e como eu coloquei na minha fala, né, eu expus para vocês, a questão da língua, ela é uma questão cultural, é uma questão identitária, é uma questão de pertencimento. Então, faz-se necessário que cada nação, cada país tenha a sua língua própria, que a França tenha a língua própria, né, que é uma pioneira na língua de sinais, que os Estados Unidos tenham a língua própria, que a China tenha a língua própria, especialmente de sinais, e que no Brasil também nós tenhamos a nossa língua própria. Mas valeu a pergunta, essa inquisição é uma pergunta que representa muita gente, eu já ouvi muito isso, tá? Essa possibilidade já foi cogitada algumas vezes, mas entende-se que não seria uma tarefa fácil, nós não conseguiríamos abarcar, né, a riqueza de uma língua, universalizando ela. E aí, Nila, quem vai falar, quem vai responder essa? Não estou te ouvindo, Nila, não dá para te ouvir. Opa, ok, vamos lá, desculpa. Desculpa. Então, próxima pergunta é a seguinte: como os professores deveriam se preparar pedagogicamente para acolher o melhor possível os alunos surdos? E você pensa que é importante que se invista em cursos de Libras? Quem é que pode responder essa pergunta aí? Charlene vai responder? Você não arrisca não, Nila, responder essa? Quem? Você? Eu? Não, vai lá, Charlene. Você é maravilhosa nesse aspecto aí. Contribui seu momento. Então, os professores hoje não podem mais usar a desculpa de que não tem informação, de que não pode, de que falta, né, a formação adequada, porque está aí, está aberto. Tá? Várias instituições, instituições públicas estão fornecendo, estão dando, estão ministrando, estão liberando cursos de formação na área de língua de sinais, especialmente. Tá? Várias mesmo, várias instituições, os IFES, especialmente, têm liberado uma grande demanda. Tá? Eu costumo colocar... Deixa essa pergunta aí, que eu gosto de ficar vendo a pergunta, que aí eu vou me esquematizando. Por favor, quem tirou, coloca ela de volta aí, que é para eu ir acompanhando, né, se eu estou conseguindo. Então, assim, o professor já não tem mais essa desculpa de que, não tenho formação, não. Você pode, a hora que você quiser, se capacitar em qualquer área da educação inclusiva, tá? Isso vale para a área da surdez, a área do autismo, a área da síndrome de Down, a área da cegueira, enfim, temos formações aí, cabe agora você procurar, ver qual é a que melhor vai comportar a sua necessidade, a que melhor, né, tem a metodologia que te atenda, que te assista e que você consiga realmente, de fato, aprender, não só ter um certificado, uma certificação na mão, mas que, de fato, você possa fazer a diferença de forma efetiva, tá? Eu acho que todos nós, independente de estarmos na sala de aula, pedagogicamente falando ou não, nós precisamos ter um curso de inclusão, sim, a inclusão social, isso quer dizer a inclusão de outros seres que vivem em sociedade, que certamente terão contato conosco em algum momento, então é importante que nós tenhamos essa formação, essa preparação. Quer vá trabalhar diretamente com isso ou não, eu preciso estar preparada. Eu não pretendo nunca trabalhar com inglês, mas eu preciso aprender o inglês. E não é porque eu pretendo ganhar algum dinheiro com isso, é porque eu preciso ler alguma coisa, eu preciso encontrar alguma coisa, eu preciso baixar alguns arquivos, eu preciso compreender essa universidade de um outro idioma.
Então, é importante também que eu conheça, né, como melhor estar, como melhor assistir as pessoas. E a outra parte da pergunta é a formação, né? O curso, onde é que oferece o curso? O melhor possível, os alunos todos, tá? Então, no caso da sua formação, você pode, eu tenho várias instituições, tá? Isso enquanto professor, tem várias instituições. A Universidade Federal, o INES, ela sempre abre, uma vez por ano, 2 vezes, ele abre o edital, e é grátis, é gratuito, é pela prova, pela prova do Enem, nota do Enem. Para quem quiser fazer, para quem quiser fazer parte, fazer o curso de Pedagogia Libras, de Letras Libras, tem em Salvador, tem vários campos, a UFBA também oferece, os IFES oferecem. Se você não conseguir fazer presencial, você pode fazer à distância. Existem várias pós-graduações. As pós já são pagas, mas os cursos de graduação ainda são públicos, tem essa abertura. Aqui na região da Bahia ainda é uma área muito escassa para essa área da língua de sinais, a gente tem mesmo que desembolsar, né, para conseguir ter a formação adequada, mas é isso. Tem várias instituições, as meninas vão estar postando, algumas, inclusive, vão estar indicando no decorrer das nossas conversas, e para atender o surdo, você só precisa entender que você é um ser social, e como ser social, você precisa conhecer a demanda do aspecto de inclusão. Então, vai lá, se joga, toma um curso de formação na área de inclusão, em áreas diversas, se interessar especificamente por Libras, se aprofunda em Libras, mas não deixe de tomar, não. E existem cursos de Libras básicos, cursos de Libras intermediários e cursos de Libras avançado. Vocês podem estar procurando. Eu costumo sempre indicar o curso do IFBA, do IFBA do Rio Grande do Sul. Lá tem um curso grátis, né, para quem está iniciando, sempre indico, é gratuito. Enfim, acho que aqui também vai começar a rolar um pouco mais, a abrir mais essa demanda, e eu acho que eu consegui responder. Eu não sei. Ok. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta é da Anne Elise Fernandes. Ela pergunta o seguinte: há outros cursos de Libras online gratuitos disponíveis que vocês acreditam que podem contribuir para esse preparo? Deixa eu... tá. Pode ir. Vai lá. Por favor. Eu ia chamar o Anderson para ver se ele pode contribuir, se ele conhece, ele poderia sugerir outros. Ótimo. Bom, a jovem, Anne Fernandes, né? Bom, Anne, você falou online, na internet tem vários cursos, né? Eu não vou fazer propaganda, mas na internet sim, tem vários cursos gratuitos aí que são disponíveis, cursos assim de excelente, de uma boa qualidade, né? E com certificado. É claro que nada melhor do que você ter um contato com o surdo, e, na minha opinião, ainda é sim importante o contato com o surdo. Você está ali com o dicionário ali, o chamado Capovilla, né, que é bastante famoso na área de Libras, e ter esse contato com o surdo presencial, mas online também tem vários cursos, assim, confiáveis, e vocês, alunos, podem fazer sem nenhum problema, e com certeza vocês terão um grande êxito, vocês terão uma excelente aprendizagem. Tá ok? Ok. Próxima pergunta, vamos ver quem é a próxima. É da Vera. Cada comunidade de surdos desenvolve sua própria língua de sinais? Eu acho que essa o Tiago poderia até responder, né? Para ver se ele até já teve contato com outras comunidades, até com pessoas de outros locais aí. Tiago, o que é que o Tiago fala para a gente aí?
Desculpa, eu não vi a pergunta porque a tela estava muito pequenininha. Pode repetir? Ok, posso. Cada comunidade de surdos desenvolve sua própria língua de sinais? Pode repetir mais uma vez, por favor? Sim. Essa pergunta é da Vera. Quero agradecer a Vera aí, tá? É o seguinte. Aí ela pergunta: cada comunidade de surdos desenvolve sua própria língua de sinais? Desculpa, a internet dele está cortando os sinais. Devagar. Pode tirar a pergunta da tela, por favor? Na Europa, principalmente na França, na região da França, ali no país da França, começou esse movimento de se comunicar em língua de sinais, né? Teve também na região da Espanha, muitos religiosos, padres e frades que tinham contato com os surdos e se comunicavam em língua de sinais. E daí, então, a língua de sinais ela foi se desenvolvendo e se espalhando por todo o mundo de acordo com a sua cultura. Deu para entender? Entenderam? Ok. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Deixa ser projetada aí na tela. Essa pergunta é do Caipira Sabido. Quero agradecer a você pela pergunta aí, Caipira. Quem dá o sinal para as pessoas? São os surdos? Normalmente é só o surdo, né? Existe uma regrazinha que é própria da cultura dos surdos, dá o sinal, tá? Isso dá, o surdo ele pode dar esse sinal como forma de batismo dentro da cultura surda. É uma regrazinha que a gente usa, certo? Porque combina com a cultura do surdo, com a língua do surdo, então o surdo que acaba dando sinal. Ok. Pergunta respondida. Próxima pergunta, vamos ver aí quem fez essa pergunta. Deixa ser colocado aí no slide. Foi o Gildon Santos. Obrigada, Gildon. É o seguinte, Gildson Santos. Existem algumas palavras que são expressadas com datilologia, ao invés de terem um sinal, não é? Pronto. Então, o Thiago está ótimo para responder essa pergunta aí. E ele pode até dar exemplos, né? Se existem essas palavras, quais são essas palavras? Que exemplos ele pode dar para a gente? Isso é raro acontecer, principalmente quando não tem conhecimento do sinal, aí usa a datilologia para ter uma compreensão ali, né? Mas isso depende muito de cada surdo, de cada comunicação ali. Mas sempre que se usa datilologia, é muito melhor mostrar o sinal que vem ligado a essa datilologia. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, mesa. Eu soletro a palavra mesa. E aí, às vezes, o surdo não entende a própria datilologia. Às vezes, o surdo faz a datilologia com a letra errada, porque não é muito usual.
a palavra, por exemplo, mica. Aí não tem aquele entendimento. O que é mica? Às vezes ele erra, né? Em vez de falar mesa, ele fala mica, porque ele não tem esse costume da datilologia. É uma coisa que é bem raro acontecer. E aí isso é muito importante você fazer o sinal. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Sim, sim. Ok. Vamos lá para a próxima pergunta, da Karina Novaes dos Santos. Obrigada, Karina, pela sua participação aqui. A pergunta é a seguinte: existe uma estrutura para a construção de frase em libras? Como é que funciona essa estrutura, Thiago? Sim, existe uma regra gramatical para a língua. Tem a gramática própria da língua de sinais, que é totalmente diferente do português, ela é independente do português, tá? Então, quando você faz uma frase em libras, você tem que respeitar a estrutura gramatical. E isso muda de língua de sinais para língua de sinais, tá? Aqui no Brasil há uma regra gramatical, em outro país a regra gramatical é outra, tá? Então, é uma língua que é própria da comunidade surda, que também é diferente do português, e que se estrutura diferente. Eu vou fazer uma comparação aqui de uma frase para a gente poder entender. Por exemplo, a frase eu amo Porto Seguro, tá? Então, é uma frase bem simples no português. Eu amo Porto Seguro. Em língua de sinais, eu posso inverter o sujeito com o objeto, porque a língua me permite, nessa estrutura gramatical, sem mudar o sentido, entenderam? Ok. Beleza. Muito bom. Próxima pergunta aí, vamos ver. Quem é que está querendo contribuir conosco? É a Anne Elise. Muito bem, Anne. A pergunta é a seguinte: qual é a melhor forma de aprender Libras? Fala aí, Thiago, você é a pessoa ideal para responder essa pergunta. Qual a melhor forma de aprender Libras? É sempre importante você aprender Libras. O melhor método, a melhor estratégia é sempre ter contato com o surdo, com a comunidade surda, tá? Porque por mais avançado que seja o curso, nenhum curso vai ter a profundidade da vivência com os surdos, tá? E com isso você vai perder muito se ficar só no curso. É importante você tentar se comunicar, de conviver com o surdo. Essa é a melhor forma de você estar aprendendo Libras, interagir com a comunidade surda. Você vai passar a sentir, a entender a cultura daquele povo. Ok, Anne, ache a comunidade surda aí da sua cidade e pode se comunicar com ela. Bora lá, a pergunta é da Deise Ribeiro e a pergunta é o seguinte: pode repetir, por favor, sobre tradutor e intérprete? Fiquei sem internet no início. Então, Anderson aí, para poder esclarecer melhor para a Deise Ribeiro e para os demais. Obrigada, Deise, pela participação, hein? Tá ok. Quem foi que perguntou foi A Deise. Deise Ribeiro. Deise Ribeiro. Sim, Deise. Tradução é tudo que foi escrito. Você pegar um texto escrito e passar para Libras. Isso aí é tradução, né? E relacionado à interpretação, existe a interpretação simultânea e consecutiva, né? A interpretação simultânea é quando o palestrante, né, ele está aqui falando e o intérprete está do lado sinalizando, sem pausa, né? Essa aí é a interpretação simultânea. A interpretação consecutiva é quando o palestrante ele fala para o intérprete, enquanto o palestrante está falando, o intérprete está parado, só ali pegando, estruturando a melhor forma que ele vai passar para o surdo, entendeu? O palestrante torna a falar, aí o intérprete vai lá e passa para o surdo. Essa forma aí é a forma de interpretação
consecutivo, né? Ok? Ok, muito bom. Jéssica Ferreira, ela pergunta o seguinte: Deise, pelo que eu entendi, o tradutor, ela traduz o livro para a língua de sinais. E o intérprete é essa função que Rony está fazendo. É isso mesmo, Anderson? Exatamente, está perfeita, viu? Então aprendeu mesmo, né? Está acompanhando. Você está certo. Ok. Reilon Meira, ele pergunta quais são as dificuldades que o intérprete enfrenta, Anderson? Quais são as maiores dificuldades que o intérprete enfrenta? Valeu, meu parceiro. Um grande abraço aí para você, Renan Meira, um jovem que eu conheço, muito talentoso aí na área do coach. Bom, Renan, nós enfrentamos muitos desafios, assim, principalmente na sala de aula. Por exemplo, nós intérpretes, a gente não é formado, por exemplo, uma disciplina exatas, entendeu? Qualquer outra seja humanas. E aí, o que acontece? Para a gente entrar na sala e começar a interpretar, a gente precisa antes ter acesso ao material, por isso que a gente sempre aconselha os professores a antes, certo? Passar o material para a gente, no mínimo, uma semana antes, para a gente dar uma lida, para a gente dar uma estudada, para a gente dar uma adaptada, certo? Porque tem termos ali completamente complexos, então a gente precisa, com uma semana de antecedência, estudar para poder entender e passar de uma forma clara para o aluno surdo. Porque imagina você, tem aquela TV Senado, né? E ali, pessoal, ali são termos específicos, o pessoal está falando ali de termos jurídicos, aqueles termos políticos. E aí, se o intérprete ele for cru, sem saber ali o contexto, ele vai ter dificuldade para interpretar. Então, ele precisa entender aí desse universo político para poder fazer uma interpretação clara, né? Do mesmo jeito que o intérprete for convidado para interpretar um congresso de medicina sobre, por exemplo, um cardiologista, entendeu? Ou um neuro. Imagina aí, se o intérprete não conhecer ali os termos da medicina relacionados à cardiologia e psicologia ou neuro, ele vai passar sufoco, né? Então, quando o intérprete tem conhecimento nessa área, facilita bastante. Então, por isso que o pessoal que vai palestrar, professores, seja lá quem for, faça o material dos intérpretes, porque é um grande desafio, né? É um desafio aí para os intérpretes, e aí, assim, lá no fundo, o surdo vai ficar prejudicado, mas assim, mais por conta do professor, do palestrante, que não passou esse material aí para ele, tá certo? Mas obrigado pela pergunta. Okay. Olha, o Gildson perguntando aqui novamente, ele pergunta assim, há possibilidade de algum dia a educação inserir a Libras como matéria essencial nas escolas? O que é que Charlene pode nos falar sobre isso aí? Segundo a lei, já era para estar, né? A lei de Libras diz que era para ela ser, teria 10 anos de adaptação no Brasil, a contar do ano seguinte da publicação da lei, que foi em 2002. E a partir do ano seguinte, já era obrigatório, né, que dali a 10 anos, que já seria obrigatório que as escolas estivessem preparadas, já tivesse a disciplina de Libras como grade curricular. Hoje com a nova BNCC, já se fala muito nisso em algumas instituições, inclusive nós no modelo, né, Nila, a gente tem um projeto em que a gente trabalha com o ensino de língua de sinais, ainda trabalha durante o dia, trabalha à noite, e nas nossas oficinas a gente ministra a disciplina de Libras, né, como disciplina extra, né, isso? E que no caso é optativa, né, da nova BNCC, esse novo ensino médio. Mas legalmente já era para estar inserida, e aos poucos, né, para iniciar com os níveis de graduação, nos cursos de graduação, posteriormente no ensino médio, depois ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e a educação infantil.
mas, infelizmente, né, a gente depende de uma série de coisas, especialmente da força de vontade política. E aí a gente está na dependência, quando se trata de município, da esfera mais fundamental, 1, 2 e ensino infantil, a gente depende muito dos PPPs que são regidos nas instituições e também da aprovação da Câmara. Então, é preciso que haja uma reunião da esfera envolvida, que leve o projeto, que a Câmara Municipal aprove. Não? Então, isso precisa realmente de uma lei orgânica municipal, uma lei que venha a trazer essa disciplina como ITAS e obrigar que aquele município passe a inserir. Nacionalmente, ela já é obrigatória, mas agora precisa ser acoplada dentro dos municípios. Respondido? Ok. Próxima pergunta é de José Damião de Medeiros. E ele pergunta o seguinte: hoje temos tradutores para diálogos internacionais instantâneos? Temos, o Anderson? Sim, nós Existe temos. aqui no Brasil? Temos, seu José Medeiros, congressos, assembleias aí, onde está sendo o palestrante, está ali falando na língua dele, por exemplo, ele fala inglês ou fala francês, aí o intérprete ele precisa conhecer também, né? Aí você coloca um intérprete que domina o inglês. O palestrante fala inglês e o intérprete domina o inglês e assistência são surdos brasileiros. Então, aí, ele ouve em inglês e passa para a Libras. Certo? Está respondido aí, José. Ok. Olha que está falando que é a mergulhadora. Silmara, um abraço, Silmara, para você. Que bom você aqui, hein? Ela perguntou para você o seguinte, Anderson: qual o nome do dicionário que você citou aí na sua apresentação? Bom, sim, é um dicionário bastante famoso aqui no Brasil, chamado Capovilla, né? Ok. Capovilla. Pode pesquisar aí, viu? E baixar na internet aí, ou comprar online, você vai ter assim um excelente aprendizagem com esse dicionário. Ok, obrigada. Bora para a próxima pergunta. Vamos ver aqui. É da Nanda Pessoa. A língua brasileira de sinais é baseada em outra língua? E aí, Charlene? Sim, eu achei que o Tiago fosse responder essa. Sim, a língua brasileira de sinais, como várias outras, é baseada na língua francesa. Ok. Então, começou com a língua francesa, né? E foi ramificando. Nossa base, isso. Ok. Assim como a língua portuguesa, ela tem muito do latim clássico, latim vulgar, né? Desde quando houve ali a ação do substrato, quando houve a colonização dos bárbaros e toda aquela guerra, e aí entra os colonizadores, e aí é o grupo que é minoritário acaba perdendo um pouco da sua língua. Acontece com qualquer outra língua nos sinais também. Aconteceu aqui no Brasil com a língua portuguesa e a língua indígena, né? Os colonizadores se sobreporam sobre as línguas indígenas. As línguas indígenas, ela sofre uma ação substrata, ela meio que some, meio que desaparece, meio não, ela desaparece. E acontece também com a língua de sinais, mas a nossa base é a língua francesa. Ok. Vamos para a próxima pergunta. Melissa Martins, ela pergunta o seguinte: o que vocês acham de ensinar Libras no currículo escolar como uma disciplina para a promoção da acessibilidade? Eu acho que o Thiago poderia participar muito, contar até a experiência dele nesse aspecto, né? A dificuldade que ele rola, inclusive. Eu estou já ajustando aí, viu, Melissa? Colocando mais coisas na sua pergunta, né? Quais são as dificuldades, né? Com quem ele conversava, se ele queria conversar com mais pessoas, mas a falta dessa acessibilidade linguística não permitiu, né? Eu sei que foi muitas perguntas, mas foca aí, Melissa, depois ele pode complementar. Ok?
Eu acho que a internet dele deve ter caído, ele tá travado. Ah, tá. Tá. Tá, voltou, ele voltou. Vê aí. Tiago, você tá aí? É porque tá pequeno. Tá. O que você acha de ensinar Libras? Aí. Ok, Tiago, vai. O que você acha de ensinar Libras no currículo escolar? Eu acho necessário, eu acho perfeito, eu apoio, é legal, é um direito e é uma obrigatoriedade nossa, e nós precisamos lutar mais por isso e fazer com que a lei, né, se cumpra, seja mais efetiva. Vai facilitar para o surdo, vai facilitar para o ouvinte, o ouvinte não vai perder com isso, ele vai ganhar, e vai facilitar muito para o indivíduo surdo. Então, eu não sei por que a gente atrasa tanto, retarda tanto esse processo, né? Eu não consigo entender isso. E quando você coloca como uma disciplina para a programação de acessibilidade, sendo para acessibilidade, sendo Libras, ela já é uma disciplina para acessibilidade. Então, assim, ela só tem a enriquecer com a instituição, ela só tem a enriquecer com as pessoas que fazem parte dessa instituição, ela só tem a acrescentar, né? Eu realmente não consigo compreender o que a gente retarda tanto esse processo. O Tiago quer complementar alguma coisa? A pergunta anterior? Ele disse que não está conseguindo acompanhar na tela pequenininha. Quando a tela fica pequena, ele não consegue acompanhar o que está sendo dito. Ok. Então, dá para colocar só... Vamos para a próxima pergunta que eu amplio, tá bom? Penso que para a inclusão do surdo acontecer de verdade, os ouvintes deveriam também falar em Libras, já que a Libras é uma língua brasileira, é a nossa segunda língua, porque ainda não é obrigatório. Tinha que ser Vânia. Tinha que ser Vânia. Legalmente, ela já é, só que existe um tempo, né? Foi dado um tempo, esse tempo tem se estendido. Vânia foi minha colega na pós-graduação em Libras, eu conheço Vânia Pinheiro, é uma militante da língua de sinais também. Muito obrigada, Vânia, por estar aqui conosco, e está sendo um prazer enorme ter essa sua pergunta. Agora, a todos nós falarmos a língua de sinais seria pano para manga, hein? Já pensou? A gente lá, o Rony, lá na sala de aula, já pensou? Todo mundo lá só em Libras, um barulho que não ia ser visual, mas é uma proposta, é um sonho, né? Seria muito legal, porque a gente conversa muito quando está... O pessoal acha que surdo não faz barulho, faz muito barulho quando está conversando com as mãos, a gente acaba emitindo também muitos sons, mas seria muito bacana se a gente conseguisse, pelo menos, ter na nossa nação um povo bilíngue, né? Falasse a língua de sinais, a língua portuguesa, soubesse, pelo menos, se comunicar o básico, seria, sim, pertinente, essa seria uma verdade de inclusão, né? Um fator de inclusão verdadeiro seria se isso acontecesse. Um sonho, que ainda é utópico, mas vamos lá. Uma pergunta que é para a Roberta, que está perguntando, a Roberta Alves. Obrigada, Roberta, pela pergunta. É o seguinte, para vocês, intérpretes e professores, é muito difícil interagir com pessoas que moram fora do Brasil? Bem, para mim, eu vou falar por mim, né? Como intérprete, como professora, eu atuo mais na área do ensino, da docência. Tenho atuação como intérprete também, mas eu me envolvo mais com a questão do ensino, com as metodologias e a didática de ensino da língua de sinais, da língua de sinais e da língua portuguesa como segunda língua. Então, assim, interagir, ter essa interação com outras pessoas, para mim é difícil se eu não dominar outro idioma. Por exemplo, eu tenho um pouco de conhecimento na língua espanhola. E aí eu aprendi, claro, eu estou aprendendo a língua de sinais espanhola, porque é uma língua que me fascina. A língua portuguesa, a língua de sinais portuguesa. Então, assim, também me fascina, tenho estudado, me debruçado um pouco em cima dessa língua. Mas não sei a língua de sinais americana, por exemplo. Se eu tivesse contato com outras pessoas da língua de sinais americana, eu não saberia me comunicar. Se fosse britânica também, eu não conseguiria me comunicar. Isso vai depender muito do meu nível, do meu conhecimento com a língua materna daquela comunidade, né, daquele país.
Ok, ó, Vânia está questionando novamente o seguinte: o ensino da Libras em todas as instituições, o ensino da Libras em todas as instituições educacionais, é uma pergunta. Por que é preciso esperar a chegada de um surdo para tomar providências? Acho que essa primeira é fazendo referência àquela lá, né? Aquela outra. Então, Isso. a lei, ela dá essa obrigatoriedade, mas, assim, cabe aos municípios. Por exemplo, as instituições particulares, elas têm um outro regimento. E essas instituições, elas colocam, né, a sua defesa é que, se não tiver um indivíduo que precisa daquela demanda, ela não vai contratar aquele profissional. Isso tem acontecido também no ensino público, infelizmente. O adequado seria aqui nos hospitais, seria aqui nos postos, seriam aqui nos laboratórios, nas universidades, mas em todas as instituições públicas tivesse pelo menos um intérprete disponível. Um intérprete, uma pessoa que pudesse comunicar naquela língua, independente de ter alguém precisando naquele momento ali ou não, que tivesse um profissional capacitado e contratado para trabalhar naquele segmento. Infelizmente, a gente não tem isso. E aí eles aproveitam essa brecha que tem na lei, né? Tem muitas brechas ainda. Existe uma possibilidade de uma reformulação agora em 2021, a gente está torcendo para que isso aconteça. Vamos ver o que é que vem pela frente também, mais uma vez. Ok. A Deise está perguntando o seguinte: ô Deise, Charlene, é lei ter intérprete nas escolas? Se houver surdo, é obrigatório, tá? Se houver surdo. Agora, sim, se não tem surdo matriculado, a escola ela não tem essa necessidade, porque não há essa demanda. Agora, seria necessário que ministrasse a disciplina de Libras, pelo menos toda a comunidade conhecer um pouco dessa demanda. Só que há muitas situações lá, quem foi que perguntou? Deise, né? Deise, há muitas distorções dentro da lei, assim, você sabe que a lei ela tem várias brechas, então, uma coisinha que hoje que ela foi em 2002, já houveram várias situações, e aí os próprios municípios, os próprios estados foram criando, né, algumas coisas para adiar essa obrigatoriedade. Ok, temos mais perguntas? Últimas perguntas. Mais uma pergunta de Tainá Gabriela. Quais os maiores desafios hoje enfrentados pelos surdos nas escolas e universidades? A falta de intérprete. Com certeza, a falta de professor, né? Porque, assim, eu defendo muito a linha das relações interpessoais e das relações afetivas. Eu acredito que isso pode contribuir, sim, para o conhecimento e o aprimoramento do conhecimento do indivíduo, assim como também pode interferir. Então, assim, o professor ele tem uma demanda muito grande, ele abarca muitas responsabilidades, é planejamento, é metodologia, é didática, é ler e reler, e com esse mundo tecnológico a gente tem que estar muito mais à frente, enfim. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Nós temos o estudante dentro da instituição e que o professor continua, isso né, na graduação, ensino superior. Ele está lá dentro, se não tiver intérprete, não tem que comunicar com ele. Por quê? Porque o professor ele não dá conta do recado, como o Vânia colocou, né? Se todo mundo conhece efetivamente a língua de sinais. Se o professor soubesse pelo menos um pouco da comunicação para se comunicar com esse indivíduo, na ausência, porque o intérprete adoece, ele também é gente, ele também tem os problemas dele, ele vai precisar faltar em algum momento, o próprio professor conseguiria ter um diálogo, ter uma conversação com esse aluno, mas não tem isso. Então, e aí, além disso, ainda tem a escassez de intérpretes no ensino superior, na instituição, né, na universidade. Então, são muitas as situações, são muitas, mas espera-se que isso venha com o tempo ser solucionado. A língua hoje é uma visibilidade para a língua de sinais, isso é fato, mas ainda é muito pouca, os surdos ainda são pessoas que têm sofrido muito com isso, e na universidade não é diferente, então precisa sejam de professores que queiram se capacitar, não é mais só
da capacitação, é professor que queira se capacitar e aprender alguma coisa e que realmente tenha contratação desse profissional nas diversas linhas, diversas áreas, porque um intérprete só, como o Anderson falou, tentando ser rápida por causa do tempo, um intérprete só, como o Anderson falou, que dê conta da área de linguagem, dê conta da área de exatas, dê conta da área da biologia, não dá, ele é um profissional, então seria importante que tivesse pelo menos intérpretes para cada segmento, para cada área dessa, para que esses profissionais pudessem, de fato, ajudar e assistir o fogo na sua demanda, né, na sua necessidade maior. Espero ter respondido. Ok, vamos aqui para a nossa última pergunta. E aí eu gostaria até de colocar o Tiago aí, né, para poder responder essa pergunta, que a pergunta é a seguinte: a Libras é ágrafa? Dá para ele visualizar? Aí, ok, pronto. Desculpa, a internet cortou os sinais, eu só entendi que ele fez o sinal de contexto. Depende. Eu pedi a ele para tentar mais uma vez. Depende do que está sendo dito. Tem alguns surdos que conseguem se comunicar através do português escrito. E tem outros surdos que usa mesmo da língua visual ali em tempo real, não utiliza de letras. Ok? Entenderam? Ok? Respondeu? Ok. Charlene, quer complementar alguma coisa? Ok. Essa foi a nossa última pergunta. Nós gostaríamos de agradecer a quem está nos acompanhando e nós vamos caminhando aqui para nossas considerações finais, tá? Eu vou convidar aqui o Anderson para fazer suas considerações finais, tá bom? O Anderson, o que é que você nos diz como considerações finais aí? Bom, gente, eu quero dizer que foi um prazer participar dessa live. Muito obrigado pela participação e audiência de vocês. Quero dizer que estamos ainda nessa luta para que a Libra seja reconhecida no Brasil inteiro. A gente sabe que, infelizmente, há uma resistência ainda das pessoas, ainda a passos curtos, né? O surdo está sendo inserido na sociedade, mas eles já esperaram muito tempo, né? A verdade é que começou lá na década de 80, você vê, vai fazer 40 anos, né? Assim, em relação a antes, tivemos sim um progresso significativo, mas os surdos eles têm que ter voz,
né, eles têm que ser mais ativos, eles têm que participar mais, eles têm que estar inseridos nas escolas, nas faculdades, nas universidades, enfim, no mercado de trabalho, né? Isso não pode ser uma barreira para eles. Então, você aí que tem um desejo de aprender Libras, faça um curso online, faça um curso presencial. Se você conhecer algum surdo na sua comunidade, se na sua escola, na sua universidade tem um surdo, vai até ele vai ficar muito feliz de ver que você está com esse desejo de querer aprender, de querer participar, de querer estar inserido na comunidade surda. Isso vai enriquecer bastante. A gente sabe dos desafios, como eu falei anteriormente, mas, assim, coloque em prática, coloque como alvo, como objetivo. Aprender, nem que seja um sinal por dia. Nem que seja um sinal por dia. E aí você vai lá mostrar para ele e interagindo, tá certo? Eu gostaria de fazer as considerações finais aqui, novamente agradecer a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e querer manter contato comigo para saber mais de alguma coisa, vocês podem me procurar no Instagram, que é dandito.anderson, tá certo? Muito obrigado e boa tarde para vocês. Charlene, com você tem um tempinho, uns 3 minutos para você contribuir suas considerações finais. E lembra do seu livro aí, hein? Faça a propaganda agora. Ok, eu vou falar antes, Nila, da pergunta que a menina fez, se a Libras é a... Acho que foi dele, Ananda. Isso. Existe alguns estudos de língua da língua escrita, né? Que é o Sagnorite, existe o CEL também, que o pessoal da Conquista estuda, dessa possibilidade de trazer a língua de sinais para a escrita. Tem uma pesquisa vasta já existem muitos experimentos. Eu ainda não domino a técnica, estou aprendendo também, estou aprendendo o alfabeto, estou aprendendo pelo alfabeto, mas vale a pena conhecer, tá, essas escritas, essa possibilidade de escrita da língua de sinais. Tá? É bonitinha, porque parece muito com os desenhos das nossas mãos, então é bem legal da gente aprender. As minhas considerações finais, eu agradeço por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, pelas pessoas que disponibilizaram, né, tiraram um pouco do seu tempo para aprender um pouco dessa língua, um pouco desse conhecimento, desse conteúdo. Nós esperamos que seja só mais um passo, né, que não seja só esse, que isso aqui possa servir de estímulo para muitas outras pessoas e para aqueles que estão parados, para que retornem, né. Nós sonhamos com uma nação bilíngue, eu sonho com a nação bilíngue. Então, o que Vânia colocou, na verdade, nós compactuamos, nós sonhamos com essa possibilidade de que a gente venha, né, a ter uma nação que consiga efetivamente se comunicar com surdos e ouvintes, né, por igual. E os surdos, eles consigam estar no mesmo nível, a mesma quantidade de surdos, de ouvintes que tiver na universidade também possa ter de surdos. A gente vai ver um grupo, uma comunidade de minorias, e a gente sonha com isso, a gente sonha vendo os alunos chegando lá com essa capacitação adequada, né, para o nível, para o curso. A gente, Mila lembrou aí, a gente tem a publicação tivemos a publicação de um livro, de 2014, que foi Desafios e Possibilidades, né, educação bilíngue, Desafios e Possibilidades, e a gente trabalha muito com essa questão, né, eu trago um artigo sobre a mediação de leitura para crianças surdas, também tem um projeto de implantação de sala bilíngue, que foi pela colega Dinéia que fez, um material que vale muito a pena ser lido, claro que eu recomendo. Nós agradecemos mais uma vez ao pessoal do IFBA, a Rose, que não apareceu aqui, mas que é assim, uma pessoa que tem lutado pela causa da inclusão em diversos aspectos. A pessoa de Nila, obrigado pelo convite, tá? A vocês que estão na organização, Solange, para mim, assim, foi riquíssimo esse período que a gente tem passado junto. Teve várias discussões nos bastidores entre nós que foram enriquecedoras para mim, e eu quero deixar aqui no muito obrigado ao Tiago, né, que aceitou o convite, ó, beijinho, eu continuo amando vocês. Ok, vamos agora finalizando com as considerações finais, e eu convido
Tiago, para poder fazer alguma... Ok. Pode começar? Saca dinheiro, vai de motorista, seu carro forte, vai voar na pista. Final de semana, na casa de praia, só eu já no canto, na maior gandaia. Vai pra balada, no centro de estrada, com o moço gordinho, até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Nem o que quer, burguesinha, no croissant, e de maçã. Vai pro cabeleireiro, no exercício, mas o dia inteiro, vida de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte vai zoar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, não se apaixona, com a sua tripa, até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Tem o que quer, burguesinha, no croissant, e de maçã, só no filé. Tem o que quer, no croissant, e de maçã. Burguesinha, é burguesinha, burguesinha, burguesinha. É burguesinha, burguesa, burguesa. Ok, arrasou, Anderson. Muito obrigada. Gente, nós gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigada, professora Charlene, ao Anderson, intérprete, ao instrutor Tiago, a Rony também, que está aqui conosco, tá bom? Obrigada a todos que participaram, que enviaram suas perguntas, suas contribuições, tá bom? E nós gostaríamos de convidar vocês para o dia 16 de setembro. Nós temos também um encontro marcado aqui, tá bom? Nós vamos falar sobre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E nós vamos ter muitas informações aí para vocês, muita coisa bacana, tá bom? Beijo grande e até dia 16 de setembro. Beijo! Tchau, tchau!